Fala profissional de elétrica, Anderson Campos por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Elétrica e agora a gente vai falar sobre previsão de cargas para iluminação. Qual é a quantidade ideal de pontos de iluminação por cômodo? O que a norma NBR 5410 fala sobre isso? É a norma 5410 que a gente tem que usar? É a norma de iluminação, que é a NBR 8995? Qual é o valor de potência que eu tenho que considerar? Então esse vídeo aqui é um vídeo muito importante. Eu peguei ele diretamente do nosso treinamento Projeto Elétrico na Prática e eu estou disponibilizando uma aula exclusiva aqui para você poder assistir. Beleza? Então eu vou compartilhar a tela aqui para você agora. Isso aqui já é um vídeo, já é uma aula pronta do nosso treinamento. Então eu estou trazendo o melhor para você aqui, para você tirar todas as suas dúvidas sobre previsão de cargas, hoje especificamente na parte de iluminação. Beleza? Antes de começar o conteúdo, já deixa o seu like aqui para ajudar o nosso vídeo, o nosso canal a crescer cada vez mais. A sua ajuda aqui é o que faz a diferença para a gente continuar sempre produzindo mais e mais conteúdo e estar crescendo continuamente o canal. Beleza? Então, bora para o conteúdo. Bom, então muito bem, agora a gente vai falar aqui sobre a previsão de cargas e potência para iluminação. Em outras palavras, nós vamos ver o que diz a norma NBR 5410 em questão a quantidade de pontos de iluminação que a gente pode ter no nosso projeto e também qual o valor de potência que a gente utiliza nesses pontos. Uma coisa que eu já quero deixar claro para você é o seguinte, existe aqui, quando a gente fala de iluminação, a norma NBR 8995, que ela fala do projeto luminotécnico de interiores, né? Ela foca muito mais em ambientes de trabalho, de serviços, tá? Na moradia, assim, ela não tem tanto foco. Você pode até utilizar ela como um parâmetro, tá? Para você descobrir quantos lux você pode ter dentro de um ambiente. Só que o ponto de vista de ambientes residenciais é muito mais decorativo, mas assim, a NBR 5410 entra com a parte de, como posso dizer, valor de potência por ponto para efeitos de dimensionamento de circuitos, tá? Então uma grande diferença é o seguinte, quando eu vou fazer um projeto predial, comercial, industrial, eu utilizo o Dialux, que é o software para fazer projeto de iluminação que eu recomendo. Depois você vai ter lá nos módulos de luminotécnica, você tem mais informações disso. Então o que acontece? Eu utilizo esse software para saber quantas luminárias eu preciso. Aí eu defino um modelo de luminária que eu vou trabalhar junto ao meu cliente, se eu posso ou se eu não posso usar LED. Geralmente eu utilizo mais LED, mas dependendo do projeto é melhor outro tipo de lâmpada. Mas enfim, o que acontece? Baseado na quantidade de luminárias que eu dimensionei lá no meu projeto luminotécnico, aí sim eu vou distribuir os meus circuitos, eu vou usar aqueles valores de potência. Já em ambientes residenciais, a NBR 5410 ela entra com os requisitos que a gente vai ver agora aqui, que eu vou mostrar para você. Então, uma coisa é diferente, um pouco diferente da outra, tá? Quando você vai fazer um projeto de um galpão, você não vai se basear em metro quadrado, em área. Você vai se basear no método dos lumens, utilizando um software, uma planilha ou fazendo cálculo na mão, mas o software é melhor, né? Agora, nesse quesito aqui de ambientes habitacionais, existem algumas prescrições da norma e eu vou passar para você. Essa parte mais comercial e industrial vai ficar mais lá para frente. Beleza? Bom, então a gente tem lá na NBR 5410 o item 952, que é o item previsão de carga. Dentro desse item está a parte de iluminação e também de tomadas de uso geral específico, tá? A gente vai avançando ao longo dessas aulas para você ver cada subitem desse item principal. Um dos subitens é o 9521, que trata de iluminação, que é o foco dessa aula. E aí tem o item 95211, que ele fala que em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor. Isso é um pouco óbvio, mas se algum dia alguém debater com você, algum cliente quiser que você prove, tá aqui o item, tá? Qualquer ambiente aí tem que ter pelo menos um ponto de luz no teto, comandado pelo interruptor. Então tá a simbologia S aqui do interruptor em cada ambiente, tá? Embora isso aqui seja óbvio, eu quero aproveitar para explicar uma coisa que às vezes algumas pessoas têm um pouco de dúvida. Não sei se é o seu caso, tá? Mas aqui no cantinho
aqui no canto direito inferior, eu coloquei essas caixas elétricas, tá? Por quê? O pessoal acha, algumas pessoas acham que quando eu, por exemplo, esse quarto aqui, eu coloquei um ponto de luz de 100 VA, tá? E aí algumas pessoas têm um pouco de dúvida assim, mas Anderson, eu tenho que colocar uma luminária ou uma lâmpada de 100 watts aí? Quando eu falar VA e watts, para residencial, vamos imaginar que é quase a mesma coisa, tá? Porque em projetos, só uma abertura aqui de um parênteses rápido, em projeto residencial, em ambientes habitacionais, geralmente o fator de potência dos equipamentos é muito próximo de 1, né? Então a gente trabalha geralmente entre 0,9 e 1, o fator de potência das cargas, tá bom? Exceto quando a gente tem motores elétricos, ar-condicionado, aí eu uso 0,8, ou se for um motor elétrico eu vejo na placa do motor e utilizo o fator de potência que tem lá, entre outras informações. Mas, então, por isso que às vezes a gente acaba falando volt, ampere e watts, sendo a mesma coisa porque é muito próximo de 1, tá? Você pega um chuveiro elétrico 5.500 watts, o fator de potência dele é 1, então quando você converte o watts em volt ampere é o mesmo valor, tá bom? Só para ficar claro isso. Bom, voltando ao raciocínio, o ponto de luz nada mais é que o cabo que chega ali onde vai ser ligado a alguma lâmpada tenha essa caixa elétrica que você está vendo aqui, o cabo ali parado, tá? E é isso, aquilo ali é o ponto de luz, tá bom? Você pode até colocar já a lâmpada ou a luminária já instalada, mas na verdade ela está sendo instalada naquele ponto de luz, beleza? Então se você ligar uma lâmpada LED de 9 watts, tá tudo bem. Só que prefeitos de dimensionamento de circuitos, você vai considerar 100 VA, que a gente vai ver, na verdade, você vai considerar as regras que a NBR 5410 mostra pra gente. Beleza? Daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro. Então vamos lá. Aí a gente tem o item 95212, a linha A, que diz que incômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, tá vendo aqui, ó, áreas igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere. Então, aqui é uma carga mínima, tá? Não quer dizer que tem que ser 100 VA mesmo, não pode ser menos, tá bom? Tem algumas exceções que pode ser menos, mas daqui a pouco eu vou te explicar isso, tá? Mas, a princípio, grava aí que tem que ser 100 VA no mínimo. A NBR 5410, ela estabelece em várias partes da norma, quando ela coloca esses valores, são critérios mínimos, nada te impede de colocar mais, tá bom? Mais potência. Se você fizer um cálculo luminotécnico e comparar com a NBR 5410 e o seu luminotécnico der uma potência maior, vai pelo maior, beleza? E aí, para clarificar e exemplificar, vamos falar assim, ilustrar esse item, né? Eu tenho um banheiro aqui de 2 metros por 3, tá? E aí eu calculo a área, ou seja, eu multiplico lado vezes lado, 3 vezes 2, a área é 6 metros quadrados. Então eu vou considerar aqui 100 volt-ampere de potência para esse meu ponto de luz. É exatamente o que diz no item aqui que a gente acabou de mencionar. Depois eu tenho o item B, que fala incômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho um banheiro maior agora, tá? Eu tenho um banheiro de 2 metros por 5 metros. Então, calculando a área, eu tenho lado vezes lado, 2 vezes 5, tenho 10 metros quadrados. Então, o item B fala que para os primeiros, né, cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, é o segundo caso, né? 10 metros quadrados é maior que 6. Deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, eu tenho aqui total de 10, eu desmembro isso, né? Os primeiros 6 metros quadrados mais os 4 metros quadrados inteiros me totaliza nos 10 metros quadrados que a gente calculou. Como é que fica a potência, então? Eu tenho os primeiros 6 metros quadrados, eu considero 100 VA. Para os próximos 4 metros quadrados inteiros, eu adiciono 60 VA. Isso é o que quer dizer o item B aqui da norma. Então, a total desse ponto vai ser 160 volt-ampere, 160 VA.
essa é a potência que eu vou considerar para esse ponto de luz proporcional à área, beleza? Aí vamos pegar um outro exemplo agora de uma sala, onde essa sala mede 4 por 4, tá? Aí eu calculando a área, eu vou obter aqui, ó, 16 metros quadrados, 4 vezes 4, 16. E aí eu vou fazer o mesmo desmembramento, né? 6 metros quadrados mais 4 dá 10, mais 4, 14, para dar 16 faltam 2, certo? Beleza? Até aqui, ó, 6 mais 4, 10, mais 4, 14, para chegar nos 16 faltam 2 aqui. Aí, como é que fica a distribuição dessa potência? 100 VA para os primeiros 6, acrescento 60 para os 4 metros quadrados inteiros excedentes, mais 60 para os outros 4, e os 2 aqui do final não é 4 metros quadrados inteiros, então é 0. Eu considero 0 potência. E aí eu somo todas essas potências, que me dá 220 VA para esse ponto da sala. Então a regra sempre é essa, você tem uma metragem de área, uma área quadrada, os primeiros 6 metros quadrados você considera 100 VA, e para cada 4 metros quadrados inteiros, você vai adicionando 60 VA, 60 VA, quando chega no final, se tiver um número menor que 4, você não soma mais 60. No final você soma tudo e vê qual que é o valor da potência, beleza? E aí, para simplificar um pouco, né, porque você já deve estar pensando, putz, toda vez que eu for fazer um projeto eu vou ter que ficar fazendo isso, né? Não necessariamente, tem uma tabelinha aqui, ó. Esses aqui é os 2 itens que a gente colocou, né? Item A e B. Só repetir eles aqui para deixar legalzinho tudo no mesmo slide. Essa tabela, ela é para facilitar a nossa vida, né? Então, por exemplo, ó, nesse slide aqui a gente viu que a sala deu 16 metros quadrados. Então, quando eu olho aqui, ó, o 16 na coluna de área está entre 14 e 18. Então, eu tenho aqui 220 VA. Que é exatamente o cálculo que a gente bateu aqui, né, desmembrando, somando. Então fica mais fácil, você pode ir no AutoCAD, daqui a pouco eu vou até mostrar, você pega a área pelo AutoCAD bem rapidinho, bem fácil, se você quiser você pode ou não pôr numa planilha, mas você vai pegar essa área, bate aqui na tabela e vê quanto que você tem que considerar de potência naquele ponto. Uma coisa, dica bônus que eu coloquei nessa planilha é o seguinte. Aqui você deve estar se perguntando, mas Anderson, está escrito incandescente, fluorescente tubular, me explica aí essa tabela. O que eu fiz aqui nessa tabela? Eu também coloquei junto, na mesma tabela, uma informação de equivalência. É uma equivalência média, tá? Que a gente fez uma pesquisa no mercado aí, então é uma equivalência média. Como eu falei, o fator de potência em instalações residenciais, um pouco na parte de iluminação LED, principalmente incandescente, o fator de potência sempre trabalha muito próximo de 1, entre 0,9 e 1, tá? Então o que acontece? Nesse caso aqui, a norma NBR 5410, a última revisão dela é de 2004 e algumas ressalvas e observações foram inseridas em 2008. O mundo é muito adaptado às lâmpadas incandescentes, né? Hoje tudo está trocando para LED. No momento que eu gravo esse vídeo aqui. Mas você sabe que desde que você se entende por gente, você nasceu, a Thomas Edison que o diga, né? A lâmpada incandescente é a mais utilizada no mundo, né? Pelo menos ela sempre foi. Então o que acontece? A nossa norma ela é baseada principalmente nas potências de lâmpadas incandescentes. Então, quando a gente tem esse 100 volt-ampere... e outra coisa, a lâmpada incandescente ela é uma carga resistiva, ou seja, se você fala que uma lâmpada incandescente de 100 watts, ela é a mesma coisa que eu falar que a potência em VA também é 100, tá? É a mesma coisa. Pelo fator de potência ser igual a 1. Então o que acontece? Esses valores aqui foram calculados no desenvolvimento da norma baseado em lâmpadas incandescentes. Então eu coloquei algumas colunas aqui de equivalência, tá? Não quer dizer que esse 100 que você tem que ligar lá a lâmpada de 100 watts, eu já falei disso, né? 100 volt-ampere no caso. Não é isso, mas é uma previsão de carga. E ela é baseada em lâmpada incandescente, tá? Foi feito assim nos estudos lá anos atrás, né? Então, existem duas situações que eu quero ponderar para você.
Eu já vi alguns projetistas falarem, a gente tem que se atualizar, né? Esse negócio de 100 VA aí, isso aí já é passado. Hoje em dia eu vejo lá se é LED que o meu cliente quer, eu dimensiono tudo para LED. Eu vou te falar uma coisa, quando eu faço projetos para ambientes industriais, comerciais, algumas situações prediais, se eu sei que vai ser usado LED, algumas situações eu faço para LED. Por exemplo, uma iluminação de uma indústria, que vai ser uma iluminação geral de uma indústria, a parte interna do galpão, vai ser tudo luminária LED. Cara, ali eu vou fazer um projeto luminotécnico, vai ser uma potência de luminária em LED, e ali eu vou considerar o dimensionamento dos circuitos, a potência do LED. Só que assim, o que acontece? Num ambiente residencial, a probabilidade do meu cliente fazer o projeto, eu colocar LED para ele, só que a hora que queimar ele vai e me coloca uma incandescente velha que ele tem guardado, é grande, isso acontece, tá? Ou o cara resolveu mudar, enfim, residencial não tem tanto controle, não tem muita fiscalização, então por segurança eu coloco na minha carga o 100 VA que a norma pede, tá? Agora, quando eu sei que realmente o meu cliente vai utilizar aquele tipo de luminária e dificilmente vai mudar, se mudar uma que queimar ou outra, digamos que meu cliente tenha lá 200 luminárias de LED, um galpão industrial, e aí queimou, sei lá, durante o ano foi queimando algumas, ele foi pondo fluorescente. É a tendência dele fazer, a diferença não é tão grande, entendeu? Ele não vai colocar uma incandescente lá, tá? E geralmente quem faz já com LED, a pessoa já tem aquela visão de economia, né, mais industrial, assim, o pessoal pensa mais desse jeito. Agora, residencial é mais complicado, o que tem ali o cara já põe e fica ali mesmo. Então, é isso que eu tenho para falar. Se você quer trabalhar seguindo a risco o que a norma fala, você pode trabalhar aqui nessa coluna de incandescente, na hora de dimensionar lá a potência dos pontos, tá? Se for um projeto mais comercial, mais industrial, você pode trabalhar aqui na parte de fluorescente, tubular, LED, que vai ser show de bola, tá? Bom, antes de você sair desse vídeo aqui, 2 recadinhos muito importantes, né? A primeiro é que você, acho que já deve ter percebido a importância de você saber dimensionar um projeto, né? Você tem que saber fazer uma correta previsão de carga, o que a gente viu aqui são alguns exemplos conforme a norma, mas também tem as boas práticas de engenharia. Nos próximos vídeos a gente vai postar mais conteúdo sobre isso, tá? Uma etapa vai avançando dentro do projeto, né? Cada etapa vai tendo a sua importância, previsão de carga, divisão de circuitos, dimensionamento de condutores, proteções e por aí vai. A segunda coisa é que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, já deixa o seu like também se você gostou do vídeo. E tem um terceiro recado para você que está realmente comprometido aí com a sua carreira, que você quer realmente obter sucesso, alavancar a sua carreira através do seu próprio conhecimento. Seguinte, você que realmente tem interesse em ser especialista em projetos elétricos, dominar mesmo o projeto elétrico, saber executar um projeto do zero até a entrega para o seu cliente e te digo mais, ainda prospectar, aprender a prospectar clientes, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição e também nos comentários aqui do vídeo, eu vou deixar um link para você saber mais sobre o nosso treinamento completo, Projeto Elétrico na Prática, tá bom? Então, clica aqui agora para você conhecer mais, é uma oportunidade que eu sei que pode fazer a diferença na sua carreira e transformar a sua vida aí também, beleza? No mais, te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente estar respondendo e vamos para cima, bora projetar. Um abraço! Yeah.